professores do terceiro ano! Vamos lá? Vamos hoje com ciências, professora Gisele com você, para analisarmos primeiro a nossa agenda. Vamos lá? Olha aí a nossa agenda de hoje. Vamos fazer a correção da revisão mensal e vamos fazer a correção de algumas páginas do livro de ciências aí do volume 3, tá? 218 a 223. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos corrigir a nossa revisão. E aí, fizeram? Gostaram? Eu espero que sim, tá? Na primeira questão aí, você tinha que primeiro ler, né, a letra de uma música e aí responder as questões 1, 2 e 3. Você conhecia essa música? Sim ou não? Eu acho que não. Quem já conhecia? Ótimo. Quem não conhecia, teve curiosidade de ouvir? Eu espero que sim. Então, o nome da música é Rap da Água, da Maísa. Isso mesmo. Eu vou botar um pouquinho aqui para a gente ouvir um trechinho dessa música, certo? Porque aí está o início da letra dela. Mas vamos ouvir um pouquinho. Viu? E aí? Lembrou? Gostou? Eu adorei. Por quê, meus amores? Essa música aí está falando sobre a água, sobre a consciência que nós devemos ter em não desperdiçar, em reutilizar a água. Nós falamos isso bastante durante nossas aulas, não foi isso? Foi mesmo. E aí, a primeira questão diz assim: o trecho da letra da música faz duas perguntas. Responda-as a seguir. Tem a perguntinha que diz assim: na hora do banho, quanto tempo você leva? Era uma resposta pessoal, não é verdade? E aí, você costuma tomar banho demorado? Sim ou não? Se você costuma tomar banho demorado, então vamos agora ter consciência. Vamos diminuir mais no banho, na hora do banho. Tia Gisele, é para eu não tomar banho? Não, nada disso. Nós temos que sim ter nossa higiene pessoal. O que nós devemos fazer é tentar não demorar muito no banho, porque senão gasta muita água. Letra B tem outra perguntinha. Já pensou ficar sem água a vida inteira para sempre? E aí? É uma resposta também pessoal. Meus amores, no dia que falta água na nossa casa, a gente sente uma falta imensa. Nós ficamos agoniados. Principalmente papai e mamãe, que está precisando lavar, está precisando fazer comida. Então, é muito, muito ruim. Imagine se um dia essa água acabar, né? Então, devemos ter o quê? Consciência. Pensar primeiro antes de desperdiçar. Segunda, reutilizar é uma forma de aproveitarmos aquilo que podemos utilizar de outra maneira. O trecho da música diz que devemos reutilizar a água da máquina de lavar. Faça um X nas afirmativas que mostram algumas maneiras de reutilizar essa água. Então, vamos lá. A letra A. Colete a água enquanto toma banho. Essa água pode ser reutilizada para dar descargas, lavar o próprio banheiro ou áreas externas, como quintais e varandas. É verdade, não é? Isso, verdade. Podemos sim reutilizar essa água. Na hora de descongelar a geladeira ou o congelador, remova as placas de gelo e não reutilize essa água, pois ela não serve para nada. Vamos aí. A água que derreteu lá do gelo, do congelador, eu posso utilizar essa água para alguma coisa? Posso. Posso sim. Posso jogar em algum lugar que está ali sujo, eu posso aguar uma plantinha com essa água. Não tem problema, tá? Pode sim reutilizar.
Letra C. A água da chuva pode ser usada para as mais diversas utilidades em nossas casas. Podemos, por exemplo, molhar as plantas de nosso jardim e cuidar da nossa horta. Além disso, podemos utilizá-la para lavar carros, roupas e até mesmo o piso da nossa casa. Então, também a letra C é correta. Então, quais foram as corretas? A e C. Terceira. O que você entende na frase "a água é potável e mata a sua sede", de acordo com a letra da música? E aí? É uma resposta também pessoal. O que você entende com essa frase? Mas eu coloquei assim. A água potável é aquela que é própria, né, para o consumo, para beber, para matar a nossa sede. Tá bom? Isso mesmo. Então, o que você colocou? Foi mais ou menos assim? Muito bem. Tem que lembrar que a água potável é aquela que a gente pode consumir, tá bom? Quarta questão. A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta por água. Com base nessa informação, marque a alternativa correta. A. A maior parte da água encontrada no planeta é doce? Não, isso daí é falso. B. A maior parte da água encontrada no planeta é salgada e podemos consumir sem nenhum problema. Olha aí. Até aqui tudo bem. Mas dizer que nós podemos consumir essa água de qualquer jeito, está errado. C. A maior parte da água encontrada no planeta é salgada, certo? Sendo imprópria para o consumo das pessoas. Isso mesmo. Então, a resposta correta, letra C. D. A maior parte da água encontrada no planeta é doce e muito poluída. Não, tá? Quinta questão. A água é fundamental para diversas atividades humanas, como agricultura, transporte, alimentação e geração de energia. Além disso, a água é usada também pelos seres vivos. Observe as imagens e identifique qual a utilidade da água em cada situação. Então, aqui nós temos o quê? Nessa primeira imagem, o que essa criança está fazendo? Está matando a sede dele, não é verdade? Essa situação aqui, a água serve para quê? Serve para beber. E a água aqui? É uma o quê? Higiene pessoal. O garotinho está, ó, se limpando, está ficando cheiroso. A água que está sendo utilizada para fazer o quê? Para banhar, não é verdade? E lá nós temos um senhor, temos um homem. Tenho certeza que ele está fazendo alguma comidinha gostosa. E essa água aí está servindo para quê? Para cozinhar. Então, aí, são alguns exemplos de que nós podemos fazer com a água. Tia Gisele, tem outras coisas. Tem. A água serve para fazer o quê? Lavar roupa, lavar as louças, para escovar os dentes, para lavar os alimentos. Lembra? Nós já falamos muito sobre isso. Isso mesmo. Regar as plantas, muito importante. Sexta. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Observe as imagens e identifique qual estado físico da água está representando cada imagem, tá? Então, vamos lá. A primeira imagem aí tem um bule, né? E tá o quê? O vaporzinho. A água ali dentro está fervendo e está saindo vapor. Então, como está aí esse estado físico da água? Qual é? Gasoso. E aqui nós temos o gelo. E essa água aí está em qual estado? Sólido. E aqui nós temos um copo que tem água dentro. Então, essa água está o quê? No estado líquido. Combinado? Acertou? Certinho? Muito bem, então vamos lá. Próxima. Leia o texto a seguir e responda. Processo de formação do solo. A formação do solo é um processo lento de transformação das rochas e dos restos de seres vivos. A rocha fica exposta à ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura. Ao longo dos anos, essas ações começaram a danificar a rocha.
Alguns seres vivos conseguem viver sobre as rochas fragmentadas. Os seres vivos, a água e o vento ajudam a alterar ainda mais essa rocha. Além disso, restos desses seres vivos vão se acumulando, formando o quê? Lembra? Formando a matéria orgânica do solo. E com o tempo, mais plantas começam a habitar o solo. Isso lhe acrescenta mais matéria orgânica, ajudando a degradar ainda mais a rocha, o que aumenta a profundidade do solo. A. Circule a afirmativa correta quanto ao processo de formação do solo de acordo com o texto. Era para você circular, mas vamos ver qual é a resposta. Primeiro aí, a formação do solo é um processo muito rápido? Não, não acontece da noite para o dia, não. É um processo que é lento. Então, esse daqui não podia circular. A formação do solo é um processo lento? Sim. De transformação das rochas, dos restos de seres vivos. Muito bem. Essa daí pode circular com certeza. Próximo. O texto acima diz que, com o passar do tempo, ocorrem ações que começam a danificar a rocha. Sublinhe essas ações no texto e vamos escrever. Então, quais são essas ações? O que foi que aconteceu? O que faz com que a rocha mude, se altere? Ela fica o quê? Exposta à ação de quê? Da chuva, do vento e das mudanças de temperatura. Por esse motivo é que essas rochas mudam, se modificam, se alteram, tá bom? Através da ação da chuva, do vento e das temperaturas. Muito quente, muito frio, tá bom? C. Como é formada a matéria orgânica do solo com base no texto? E aí? É formada através dos restos dos seres vivos que vão se acumulando no solo. Isso mesmo. E aí? Entenderam? Eu espero que sim. Vamos para a questão 8, oitava, que diz: Alice e Joana estão pesquisando sobre os minerais. Elas já sabem que as rochas são formadas por diversos minerais. Tudo bem. Mas o que significa a extração de rochas e minerais da natureza? E aí? O que significa isso? Elas não estão sabendo. Vamos lá? Significa mineração. Então, quando você ouvir falar em mineração, é porque o quê? É a extração de rochas e minerais da natureza. Vamos para a questão 9. Os minerais, as rochas e o solo têm grande importância no dia a dia. A. Dê exemplo de duas maneiras que podemos usar as rochas. Eu dei aqui meu exemplo. Qual foi? Fazer calçamentos, fazer mesas, fazer balcões, fazer pias. Coloquei até a imagem aqui pequenininha de um balcão, de uma mesa, feita de mármore. Isso mesmo. B. O solo é muito importante para os seres humanos. O que nós podemos fazer com o solo? E aí? Cultivar os alimentos, criar animais, construir casa, não é verdade? É, isso mesmo, é verdade. 10. Na questão 10, na 10ª questão, coloquei para você aí falando um pouquinho de um livro. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro? Eu espero que sim. Se você não teve a oportunidade, pesquisa, procura. Tenho certeza que você vai gostar ainda mais. Diz assim, ó, no livro Quem Vai Salvar a Vida, de Ruth Rocha, o menino dessa história tem um grande problema, que começa dentro da casa dele. Seus pais acham que não deve cuidar do meio ambiente. Leia um trecho dessa história e responda o que se pede. Essa história aí é de do pai que faz o quê? Que só quer prejudicar o meio ambiente. O pai, em todo lugar que vai, joga as coisas no chão. E quem tem a consciência aí de que não deve fazer isso é a criança, é o menino da história,
que fala para o pai que não deve fazer, que diz as coisas para o pai, que acaba recolhendo o lixo que o pai joga. Aí é o quê? É a criança que está tendo uma responsabilidade. Mas, na verdade, quem tem que ter a responsabilidade são todos. Não é verdade? É, muito bem. Então, aí está a capa do livro. Ó. Quem vai salvar a vida? Tá? De Ruth Rocha. E aí, continuando um pouquinho da história, ó, diz assim: na praia é que meu pai se espalhava. É um trechinho dessa história. Ele comprava milho cozido e jogava os sabugos por ali mesmo. Ele comprava sorvetes e jogava fora o papel e o palitinho. E ele fumava e jogava os cigarros e os fósforos e o pacote dos cigarros quando os cigarros acabavam. Em volta da nossa barraca ficava um caos. Eu, que já sabia disso, levei um saquinho de lixo comigo. E lá, às tantas, comecei a catar o lixo e botar no saquinho. Olha aí, preste atenção nessa parte da história. O que essa criança fez? Essa criança já percebeu que o pai dela vivia fazendo isso por aí, né? Jogando lixo no lugar errado. Então, sabendo que eles iam para a praia, ela já pegou um saquinho de lixo, levou com ela e, na hora certa, recolheu o lixo. Porque ela teve o quê? Essa criança teve a consciência de que não devia deixar o lixo espalhado naquele local. E aí nós temos a questão que diz assim: as atitudes do pai e do menino favorecem para a preservação do solo e do meio ambiente? Não. Quanto mais poluído vai estar o solo, a terra, aquele solo não vai ficar legal. Não é verdade? Vai ter como plantar alguma coisinha num solo todo poluído? As árvores não vão nem crescer, minha gente. Então, ó, não, pois ele estava poluindo o meio ambiente e destruindo o solo com tanta sujeira. B. O que o menino quis dizer no verso? Em volta da nossa barraca ficava um caos. Que perto ou ao redor do lugar onde eles estavam, tinha muita sujeira, tinha muito lixo, não é isso? Ou seja, tinha muita bagunça naquele lugar. C. E o que foi que o menino fez para preservar o solo da praia? Ele juntou o lixo, né, que o pai dele jogou no chão, utilizando um saquinho, utilizando um saco de lixo. Ele teve um papel muito importante. Ele cuidou daquele lugar. Ele cuidou da preservação do solo naquele lugar. Ok, então nós fizemos aí a correção da nossa revisão mensal e agora nós vamos corrigir as páginas 218 a 223. Meus amores, essas páginas aí, a maioria só era para você ler, tá? Era leitura. Ó, na página 218, tinha aí uma leitura e tem essa imagem bem nessa página, que vai dizer o quê? Ó, o solo é essencial para o cultivo de alimentos. Ó, olha que legal, olha que interessante. O solo é importante para cultivar, para o plantio dos alimentos. Então, tem que ser bem cuidado. Continuando a página 218, nós temos também essa outra imagem, que mostra a argila do solo pode ser utilizada na composição de paredes, telhas e tijolos. Na fotografia, casa com paredes feita utilizando argila e cascalho por meio de uma técnica denominada taipa de pilão. Olha aí nessa imagem. Então, nós podemos perceber que aí tem o quê? Materiais da natureza. Nós temos o quê? Nós temos as paredes, as telhas, os tijolos, feitos de quê? De retirada dos minerais da natureza. Na página 219, também tem outras imagens, tem algumas partezinhas que vai falar mais sobre o solo, né? Ó, o solo é um componente do ambiente muito importante para os seres vivos. Isso mesmo. O solo tem a morada de muitos animais, né?
Muitos animais se alimentam das plantas que são o quê? Que são fixas, que estão lá no solo. Então, olha a importância do solo. Importante para as plantas, importante para os animais, importante também para os seres humanos. Para nós, porque nós construímos a nossa casa no solo. Nós construímos a escola no solo, não é verdade? A página 220 tem uma questãozinha aí, ó. Qual é a importância do solo em cada situação? Então, nós temos a imagem aí no seu livro, que está bem melhor, tá bom? Que essa imagem está falando de quê? Que o solo é importante para o cultivo de alimento. Pronto, isso que você iria responder. Essa imagem mostra que o solo é importante para o plantio, para o cultivo do alimento, tá bom? A outra imagem que tem aí na sua tarefa é o quê? É que o solo serve de abrigo para muitos seres vivos, tá? A outra imagem é muito importante o quê? O solo é importante para a criação de animais, utilizados para gerar alimento, como o couro e outras finalidades. Então, o solo é importante, ó, para os animais, a pastagem, para a criação dos animais, não é verdade? E que esses animais vão dar o couro, vão dar o leite para os seres humanos. Próxima questão. Você acha que é importante preservar o solo? Sim ou não? E por quê? É importante preservar o solo porque ele é essencial para a vida e as atividades realizadas pelos seres humanos e outros animais, né? Então, o solo é importante para a vida das pessoas, para a vida dos seres vivos, para a vida dos seres humanos. É muito importante, é essencial, tá? Páginas 221 e 222. Nessas duas páginas aí, vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre medidas para evitar deslizamento de terra. Tem um texto aí direitinho e tem algumas questões. Na época de chuvas, é comum ver nos jornais notícias de deslizamento de terra nas margens de rodovias e rios ou até morros, onde moram muitas pessoas. Aí nós temos a imagem de quê? De deslizamento de terra. Nossa, essa imagem aqui é chocante. É muito triste, porém é algo que acontece. Acontece mesmo. Principalmente quando está no período de chuva. Né? Quem mora perto de morros, quem mora perto de locais onde tem rio, tá? É muito propício. É mais fácil acontecer esses tipos de acontecimentos, tá? Então, existem algumas medidas que podem ajudar a reduzir esse problema. Uma delas é o plantio de vegetação nas encostas dos morros, especialmente nas margens de estradas. E fazer também curvas de nível, que são pequenos recortes nas encostas do morro, parecido com degraus de uma escada. E aí eu coloquei a imagem aí de uma curva de nível, tá? Para a gente identificar. Página 223, nós temos algumas questões. A primeira diz, qual é o problema relatado no texto? Vai falar de que aquele texto, né? Da página 222. Fala dos deslizamentos de terra durante a época de chuvas. Isso. E a segunda diz assim, qual medida apresentada para reduzir o problema e a mais complicada? Por quê? Né? É a redução da ocupação de encostas de morros, pois muitas pessoas não têm acesso a moradias em locais seguros. Tá? Terceira, complete o esquema com informações do texto. Então, nós temos aí o problema, que é os deslizamentos de terra na época de chuvas, e nós temos soluções, que é plantar vegetação nas encostas e fazer curvas de nível. Pronto? Ok? Corrigiram? Ah, então tá certo. Deixo um recado para vocês. Um beijo bem carinhoso, boa prova e até mais.